Você já percebeu como o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito? Em algumas situações, o que cala provoca mais inquietação do que o que se explica. Quando alguém te ignora ou rejeita esperando sua reação desesperada, escolher o silêncio pode se tornar a resposta mais poderosa e inesperada. Neste primeiro capítulo, você entenderá por que essa ausência estratégica pode virar o jogo sem precisar mover uma peça. Quando você se retira sem se justificar, algo começa a quebrar no outro lado, e não é o seu orgulho. A ausência, ao contrário do que parece, não passa despercebida. Pelo contrário, ela cria um vácuo. E esse vazio incomoda, principalmente quando a outra parte esperava ver você pedindo explicações, implorando ou se humilhando. A mente humana não lida bem com o mistério, e o silêncio abre espaço para suposições, que são sempre mais dolorosas que a verdade. A ausência planejada não é apenas uma saída. É um ataque frio, silencioso e certeiro. Pessoas que rejeitam geralmente esperam manter o controle emocional. Elas apostam que terão o poder de retorno nas mãos. Quando encontram do outro lado uma reação neutra, isso quebra o roteiro mental que criaram. A indiferença não é um simples tanto faz. Ela é percebida como uma ameaça. Por quê? Para quem está acostumado a dominar a situação, ser ignorado por quem deveria sofrer é uma ferida no ego. E o ego, quando desestabilizado, começa a buscar formas de recuperar o controle, mesmo que seja voltando rastejando. É importante distinguir o silêncio estratégico da omissão emocional. Sumir para manipular não é estoicismo, é desespero disfarçado. O silêncio que funciona nasce da autossuficiência. É uma escolha, não uma fuga. Isso significa que você não se cala por medo, mas por domínio. Quando o afastamento é genuíno, quando você realmente segue com sua vida e não precisa da validação de quem foi embora, o impacto é absoluto. Quem esperava te ver despedaçado, acaba vendo alguém reconstruído, indiferente. E essa imagem dói mais que qualquer vingança ativa. Se essa história está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos, porque o melhor ainda está por vir. E comenta aqui embaixo a palavra superação, se você já entendeu que o silêncio é a maior resposta. Com o tempo, o silêncio se torna um espelho. A pessoa começa a se enxergar ali, com todos os erros que cometeu, com as palavras que não disse, com a decisão precipitada que tomou. E quando não há retorno, não há resposta, não há rastros, nasce a obsessão. Porque a ausência constante é um lembrete vivo de que talvez tenha perdido algo que nunca mais poderá tocar. É neste ponto que quem te ignorou começa a pensar em você todos os dias, enquanto você, talvez, já tenha esquecido o nome que tanto te machucou. E se a rejeição fosse, na verdade, o melhor presente disfarçado que você poderia receber? A maioria das pessoas encara o desprezo como um fim vergonhoso. Mas para quem compreende a lógica emocional por trás da rejeição, ali nasce uma oportunidade rara: tomar de volta o controle sem precisar confrontar. Nesta parte, você vai entender por que ser descartado pode ser o primeiro passo para se tornar incontrolável. Toda rejeição carrega uma expectativa oculta, a de que você se desequilibre. Esperam que você suplique, insista, ou tente convencer com declarações impulsivas. Quando isso não acontece, o jogo se inverte. Não reagir como esperado é, em si, uma forma de domínio. Você quebra o roteiro emocional do outro. É como uma peça de teatro onde um dos atores abandona o script e improvisa, o outro se perde. A falta de reação gera desconforto, insegurança e dúvida. E onde há dúvida, nasce o arrependimento. Quem rejeita frequentemente não busca apenas distância, quer validação de sua decisão. Espera que você prove, com gestos desesperados, que a escolha de te afastar foi correta. O erro comum é cair nessa armadilha, entregando lágrimas, mensagens longas e justificativas inúteis. O estoicismo ensina o oposto: valor não se mendiga. Ao recusar participar do espetáculo da humilhação, você desarma o outro. Não por vingança, mas por integridade. Você se torna uma ausência difícil de digerir. Existe um momento em que o desprezo recebido pode ser reciclado como força. Não se trata de fingir indiferença, mas de usá-la como ferramenta para se posicionar acima do drama. Em vez de se afogar em perguntas, transforme o tempo ignorado em silêncio produtivo.
A frieza que antes parecia sofrimento passa a ser percebida como equilíbrio. E o que era uma rejeição se transforma em um erro irreparável. Para o outro, não para você. Quem teve a chance de te ter por perto, agora assiste à distância sem saber como se reaproximar. Estar emocionalmente acima não é sobre superioridade moral. É sobre domínio interno. Enquanto a maioria reage, você calcula. Enquanto muitos explodem, você reorganiza sua energia. O verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em evitar que ela te arraste para um campo que não te favorece. Quando você mostra que está no controle da própria dor, que não precisa de plateia, resposta ou perdão, algo muda no ar. E essa mudança silenciosa é sentida por quem te descartou, mesmo que nunca admita. Sair sem fazer barulho pode ser mais brutal do que qualquer porta batida. Quando você não grita, não pede explicações, e simplesmente vira as costas, a mensagem transmitida é clara. Não vale mais o esforço. E o mais curioso, esse tipo de retirada silenciosa costuma doer mais do que qualquer despedida dramática. Aqui, você verá porque quem se vai em silêncio deixa uma presença impossível de esquecer. Nada fere mais o ego de quem te rejeitou do que perceber que você foi embora, e não fez questão de ser notado. O afastamento sem alarde gera um desconforto que se arrasta com o tempo. Palavras podem ser rebatidas, confrontadas, esquecidas. Mas o silêncio, não. Ele vira uma interrogação viva na mente de quem ficou. E quanto menos você explica, mais o outro se perde tentando adivinhar. O desprezo sem gritos é uma punição fria e constante. Muita gente acredita que precisa explicar sua saída, como se estivesse devendo satisfações. Mas toda tentativa de justificar sua ausência só fortalece quem te ignorou. Ao explicar, você mostra que ainda está vinculado, emocionalmente presente. Já ao ir embora calado, você retira da outra pessoa o direito de te ler, te medir, te controlar. Sua ausência, então, passa a ter valor. Não pelo que foi dito, mas justamente pelo que nunca foi revelado. A dúvida é mais marcante que qualquer justificativa. Ir embora sem alarde não significa sumir do mapa. Ao contrário, significa marcar presença de forma indireta. Uma mudança no estilo de vida, um novo ciclo que se inicia, e nenhuma tentativa de esfregar isso na cara do outro. Pequenos sinais, visíveis, porém não forçados, criam um enigma. E todo enigma exige solução. O outro começa a procurar pistas, se perguntar onde você está, com quem, fazendo o quê e por quê. A obsessão começa exatamente aí, no silêncio enfeitado de novidade. O ser humano teme o que não entende. E quando você desaparece da vida de alguém sem explicações, o que resta é um vazio cheio de possibilidades. Talvez você tenha superado. Talvez tenha encontrado alguém. Talvez tenha percebido que nunca precisou daquela pessoa. O talvez é devastador. Porque o mistério, quando bem conduzido, se torna um eco constante. E quem te ignorou ontem começa a pensar em você todos os dias, tentando entender como perdeu alguém que parecia tão presente, até não estar mais. E se você pudesse fazer a pessoa que te rejeitou sentir sua falta, sem sequer tentar voltar? A ironia é que, muitas vezes, não é o seu retorno que o outro deseja, mas a versão idealizada de quem você foi. É aí que entra o poder da ausência inteligente. Fazer o outro acreditar que perdeu algo insubstituível, mesmo que nunca tenha tido por completo. Neste capítulo, revelamos como provocar esse efeito sem precisar dar nenhum passo em direção a quem te deixou. O ser humano se sente seguro quando sabe onde cada peça está. Mas ao te ver distante, mudo e em paz, aquele que te ignorou começa a se incomodar. A perda do controle sobre você não é só uma ausência, é uma ameaça. De repente, a certeza que ele tinha se dissolve. Você já não reage, não aparece, não se justifica. E o silêncio vira algo impossível de ignorar. É nesse ponto que o medo surge. E se ele nunca mais me procurar? E se ele estiver melhor sem mim? A rejeição costuma vir de um lugar de falsa estabilidade. O outro acredita que pode te descartar sem consequências, que você sempre estará disponível. Quando você quebra essa expectativa, instala uma rachadura no castelo de segurança emocional do outro. Aos poucos, essa fissura vira ansiedade, dúvida, incômodo. A imagem de alguém que você tinha nas mãos e agora não consegue mais prever, ver ou controlar,
Isso abala até os mais confiantes. A dúvida corrói. E a ausência passa a incomodar mais do que sua presença um dia incomodou. Você não precisa fazer grandes mudanças visuais ou criar uma versão artificial de si mesmo. O verdadeiro efeito vem da calma inabalável, da rotina bem vivida, da ausência de sinais. A pessoa começa a buscar vestígios de você. Redes sociais, círculos em comum, até checar se ainda está online. E quanto menos ela encontra, mais valor atribui à ideia de que perdeu algo. A ausência se torna um espaço em branco onde ela começa a projetar tudo o que você poderia ter sido. E a ilusão se torna muito mais poderosa que qualquer presença real. No início, é só uma dúvida leve. Depois, vira uma sensação incômoda. Com o tempo, transforma-se em desespero silencioso. A falta de resposta vira insônia. A ausência de contato vira obsessão. O outro começa a te procurar nos lugares, nas músicas, nos cheiros, nos silêncios. E o mais devastador, você não fez nada diretamente. Apenas saiu de cena. O que ativa essa urgência emocional é o vazio deixado por alguém que partiu no tempo certo, sem dramatizar, e nunca mais olhou para trás. Nada incomoda mais quem te descartou do que perceber que sua vida seguiu e melhorou. O crescimento silencioso fere de um jeito que palavras nunca conseguiriam. Quando você começa a evoluir sem provocar, apenas vivendo, o outro começa a perceber algo que não esperava. Ele foi deixado para trás. Neste capítulo, revelamos como a sua evolução pessoal se transforma na presença constante que atormenta quem pensou que você não sobreviveria sem ele. Imagine alguém observando de longe sua vida se transformando, e sem você fazer alarde. É aí que está o verdadeiro veneno para o orgulho alheio. O crescimento calado. Um novo projeto, uma nova aparência, um círculo diferente de pessoas, e nenhuma menção ao passado. O avanço silencioso transmite maturidade e força. E quanto mais você evoluir sem pedir atenção, mais o outro se sente diminuído por ter te perdido antes da sua melhor fase. Há um tipo de dor que não vem do confronto direto, mas da comparação inevitável. Ver você prosperar em paz cria um eco emocional. Será que eu perdi a melhor versão de alguém por pura vaidade? O progresso silencioso não precisa de palco, pois o verdadeiro público já está assistindo, em silêncio, com culpa e arrependimento. E quanto mais você se eleva, mais a mente do outro desaba tentando entender como você conseguiu sem ele. Quando você começa a brilhar sem barulho, o outro sente a ausência como uma sombra constante. Ele percebe que não é mais o centro, que perdeu a influência, que já não define seu humor, seus dias, nem seus caminhos. E é exatamente nessa hora que o ciclo se fecha. Quem te ignorou volta, não porque sente sua falta, mas porque não suporta ver que você venceu sem ele. E aí, a escolha é sua. O controle já mudou de mãos. Existe algo mais desconcertante do que ver alguém se manter firme, enquanto o mundo tenta derrubá-lo. Quando suas decisões são guiadas pela calma, e não pela emoção, quem te desprezou começa a perceber o erro cometido. A verdadeira superioridade não está no confronto, mas nas escolhas silenciosas que mostram que você nunca precisou provar nada. Neste capítulo, você vai entender como cada atitude estoica desmonta o orgulho alheio com precisão cirúrgica. Ao ser rejeitado, a primeira tentação é reagir, questionar, acusar, cobrar. Mas o estoico sabe que toda reação imediata entrega poder. Quem reage se expõe. Quem observa, se preserva. Quando você escolhe não responder, não pedir explicações, não tentar entender, você passa a dominar a situação. A ausência de reação é lida como força, mesmo quando é fruto de dor. E quem esperava vê-lo desmoronar, agora enfrenta a dúvida. Por que ele não me persegue? Essa dúvida machuca mais do que qualquer resposta direta. Postura não se ensina com palavras, mas com presença. Não é preciso gritar, levantar o queixo ou fingir frieza. A verdadeira postura estoica é sentida. Ela emana do corpo, da forma como você entra em um ambiente, olha nos olhos e segue com dignidade. Essa serenidade perturba profundamente quem um dia te diminuiu. Pois agora, ao te ver firme, quem te ignorou começa a perceber o quanto subestimou alguém que jamais precisou se rebaixar para ser lembrado. O domínio interno é raro, por isso é fascinante. A maioria vive escrava das emoções, buscando validação externa. Mas quando você demonstra autossuficiência,
transmite uma mensagem silenciosa: eu me basto. Isso desperta desconforto em quem esperava te controlar emocionalmente. A mente que não se abala, que não envia mensagens impulsivas, que não se vinga, que apenas vive. Essa mente se torna magnética. O outro não entende como perdeu o controle. E começa, pouco a pouco, a tentar recuperar o que não percebeu que estava escapando. Você não precisa insistir para ser inesquecível. Na verdade, quanto menos barulho você faz, mais o outro começa a se lembrar. O silêncio estratégico é uma assinatura. Ele deixa marcas sutis que vão surgindo com o tempo. Na música que toca, na roupa que você usava, na rotina que agora tem um vazio. O estoico não busca ser lembrado. Ele apenas se afasta com firmeza e deixa que o próprio tempo se encarregue de transformar sua ausência em presença constante. E quando o outro finalmente percebe, já é tarde demais. Repare bem, quando alguém te rejeita, raramente te deixa por completo. Ele te observa, à distância, esperando você quebrar. Existe uma expectativa silenciosa de que você vai implorar, tropeçar, pedir atenção. Mas quando sua postura permanece intacta, quem esperava sua queda começa a desmoronar por dentro. Nesta parte, você vai entender como o orgulho do outro se alimenta da sua fraqueza, e como negar isso é o que mais o corrói. Quem rejeita alguém cria um roteiro mental. A outra pessoa sofrerá, chorará, implorará. Isso alimenta o próprio ego. Existe um prazer oculto em imaginar o outro pedindo atenção, se explicando, tentando consertar o que foi rompido. E quando isso não acontece, o orgulho começa a rachar. O silêncio é interpretado como indiferença. A ausência de desespero vira afronta. E o roteiro criado se desfaz, deixando quem te ignorou vulnerável à própria expectativa frustrada. O impulso de se explicar, de mostrar valor, é humano. Mas é também o que te enfraquece. Justificar-se diante de alguém que te descartou é aceitar um tribunal que nunca te deu direito de defesa. O estoico entende que seu valor não depende da visão do outro. E ao resistir à vontade de argumentar, você guarda uma dignidade que não pode ser negociada. Cada justificativa não dada é uma vitória silenciosa. E cada palavra não dita, uma arma contra o orgulho de quem esperava sua submissão. Quando você mantém a calma, mesmo tendo motivos para explodir, algo em você muda. E muda também a forma como o outro te vê. Essa frieza não é ausência de sentimento, mas controle. E o controle emocional desestrutura quem vive pela reação do outro. O silêncio bem administrado, a falta de retorno, o olhar sereno, tudo isso desconstrói a imagem de alguém fraco que o outro construiu sobre você. O ego que esperava submissão agora enfrenta alguém que não precisa mais provar nada. No início, quem te ignora sente alívio. Depois, começa a observar. E, com o tempo, o medo aparece. Será que ele não vai voltar mesmo? Essa pergunta cresce em silêncio. O que era confiança vira incerteza. O que era desprezo vira ansiedade. E quem achava que te venceu começa a temer ter perdido o controle para sempre. Esse medo não será admitido, mas estará presente em cada tentativa disfarçada de aproximação. E você já não precisará fazer nada. O controle já estará em suas mãos. Existe um momento em que tudo muda, mas ninguém percebe de imediato. Aquele que te rejeitou, certo da própria decisão, começa a observar. Aos poucos, sem entender como, a obsessão muda de lado. O que era certeza vira dúvida. O controle escapa pelos dedos. E quem um dia se sentiu no comando, agora tenta recuperar o que desprezou. Neste capítulo, você vai entender como essa inversão acontece, sem você precisar fazer absolutamente nada. A grande virada não acontece com palavras, nem com confrontos. Ela ocorre quando você muda sua energia, sua direção, sua intenção. Você não busca mais, não espera mais, não precisa mais. Isso cria uma lacuna. E quem te rejeitou, ao perceber essa mudança sutil, começa a se sentir inseguro. O que antes era domínio vira dúvida. E o silêncio que você manteve até aqui começa a pesar no outro como um lembrete constante de que ele perdeu a vantagem. E nem sabe como. No começo, o desprezo é uma forma de afirmar controle. Mas quando a vítima não reage, algo curioso acontece. O rejeitador passa a prestar atenção. Primeiro em silêncio, depois com mais frequência. Um stories assistido, um perfil visitado, um comentário velado.
O outro começa a te acompanhar, mesmo sem interagir. Essa vigilância passiva é o primeiro sinal da inversão. Quem ignorava agora observa. Quem dispensava agora compara. E quem se achava superior começa a se perguntar o que perdeu. Você não precisa esfregar sua evolução na cara de ninguém. Basta continuar. Um novo hábito, um novo ambiente, um novo ciclo, sem nenhuma intenção de provocar. Essa naturalidade dói mais do que qualquer resposta direta. Porque o arrependimento nasce da constatação de que você está melhor, e o outro não faz mais parte disso. A ausência vira presença. A lembrança, um tormento. E o que era desprezo se transforma em angústia silenciosa. Para o orgulho, o mais difícil não é ver você indo embora. É perceber que não pode mais te alcançar. Quando tentam te tocar de novo e encontram indiferença, uma barreira se levanta. Não física, mas emocional. Você já não responde como antes. Não se afeta, não se justifica, não se apressa. E é exatamente isso que cria o desespero. O outro entende que perdeu você para você mesmo. E agora, tudo o que resta é observar e se arrepender em silêncio. A ironia está em não querer machucar, mas machucar mesmo assim. Quando sua evolução é genuína, você não age por revanche. Você apenas segue em frente. E justamente por não ter a intenção de provocar, o impacto é maior. Porque não há encenação, não há vingança declarada, não há teatrinho. Apenas progresso. E esse tipo de crescimento mexe profundamente com quem achava que era o centro do seu mundo. Agora ele percebe que foi apenas uma vírgula no seu capítulo, não o ponto final. Ver você sorrindo, tranquilo, realizado, sem incluir quem te rejeitou, é insuportável para o ego alheio. Porque essa imagem destrói o discurso que justificava o desprezo. A felicidade que não depende do outro é uma afronta silenciosa. Será que ele nunca precisou de mim? Essa dúvida invade como veneno. E quanto mais você demonstra equilíbrio, mais o outro se envenena com a possibilidade de ter sido descartável. Você não diz nada, mas o incômodo que gera já diz tudo. Mesmo que não diga, quem te ignorou compara. Com quem está, com quem esteve, com quem observa. E na maioria das vezes, você vence. Não por beleza, status ou conquistas, mas por estabilidade. Por ter seguido sem colapsar. Por não ter implorado. E essa comparação, silenciosa, cria dor. Porque, no fundo, o outro sabe que te subestimou. E perceber que perdeu o que não valorizou no tempo certo é uma ferida que não cicatriza com facilidade. Você não precisa escrever textão, mandar indiretas, nem declarar força. Sua rotina faz isso por você. Seus passos, seus resultados, sua calma. A vida, com o tempo, responde a tudo. E quando a resposta vem em forma de crescimento, o outro entende, sem que você diga, você foi apenas um ponto de passagem na minha trajetória. Essa clareza silenciosa pesa mais do que qualquer discurso. E quem um dia teve sua atenção, agora implora, mesmo que em silêncio, por um espaço que você já preencheu com algo muito maior. Você mesmo. Recomeçar não é apagar, é reorganizar. Quando você cria um novo ciclo, sem precisar falar sobre o antigo, mostra ao mundo, e a quem te ignorou, que existe vida além da ferida. Você não repete as velhas rotinas, não revisita os mesmos lugares, não menciona mais aquele nome. E o mais importante, você não sente falta. Essa reconstrução silenciosa não apenas cura, ela exclui. E perceber que você seguiu sem carregar nada do que viveu com o outro é um golpe que ele não estava preparado para receber. Enquanto o outro permanece preso à versão antiga de quem você era, você se transforma. E essa transformação é o que torna você inalcançável. Porque agora, mesmo que ele tente se reaproximar, encontrará alguém que já não cabe mais naquele relacionamento, naquele padrão, naquela dinâmica. A nova versão que você construiu está a alguns passos à frente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E a distância entre quem você é e quem ele perdeu só aumenta. O arrependimento se torna inevitável. A ausência já machuca, mas o mistério machuca ainda mais. Quando o outro não sabe o que você pensa, com quem está, como vive, ele começa a fantasiar. E essas fantasias são sempre piores do que a realidade. Você não dá explicações, não reage, não se expõe. Apenas vive. E quem te rejeitou agora tenta decifrar sinais que você nunca emitiu.
Ser um enigma é a maior forma de poder emocional. O outro se prende a suposições, enquanto você se liberta da necessidade de ser compreendido. Um dia, o outro percebe, ele não é mais personagem da sua história. E esse entendimento não vem de uma frase direta, mas da ausência contínua. Ele já não aparece nos seus planos, nas suas fotos, nas suas conversas. Não tem mais espaço. A exclusão emocional é total e cruel. Porque quem achou que você estaria sempre disponível agora percebe que não há mais lugar reservado. O papel dele se encerrou. E a nova narrativa já não precisa daquele capítulo antigo para seguir brilhando. Esperar não significa passividade, significa domínio. Aquele que não corre atrás, que não força reconciliações, que se mantém estável no tempo, impõe respeito. A paciência é subestimada porque é silenciosa, mas ela corrói certezas. Enquanto o outro espera uma reação imediata que nunca vem, você permanece firme. E isso começa a criar rachaduras na arrogância alheia. Quem tem o controle emocional de esperar, muitas vezes, é quem decide o fim da história. Rejeitar alguém causa uma falsa sensação de vitória rápida. Mas essa sensação é frágil e passageira. Quando o outro percebe que você não está tentando voltar, a urgência muda de lado. O tempo começa a pressionar quem rejeitou. Será que ele desistiu mesmo? E se eu tiver perdido alguém raro? Essas dúvidas se intensificam com os dias. E aquele que se sentia dono da situação começa a agir com pressa. A urgência, agora, pulsa no coração de quem achou que te descartaria sem consequências. A rejeição parece fácil no início, mas o arrependimento é lento e cumulativo. A cada passo que você dá sem o outro, cada nova conquista, cada ausência de contato, reforça a decisão que ele tomou. E essa decisão vai se tornando um erro. O tempo tem esse poder. Ele transforma pequenas certezas em grandes arrependimentos. E a dor de perceber que perdeu algo valioso cresce, não com o grito, mas com o silêncio dos dias passando. O que era orgulho vira culpa. E não há como voltar no tempo. No começo, o silêncio era a sua dor. Agora, ele se transforma na dor do outro. Quem rejeitou, um dia, resolve tentar reaproximação, mas não encontra retorno. Tudo parece diferente. Você não está mais no mesmo lugar, nem emocional, nem mentalmente. E esse reencontro frustrado com o silêncio é o momento onde tudo se inverte. A ausência que antes incomodava você, agora fere quem achou que você ficaria esperando. E o que era apenas uma rejeição, vira um buraco irreversível na história do outro. Quem é sereno geralmente é confundido com fraco. Mas o silêncio de quem domina a si mesmo não é submissão, é preparo. E quando essa pessoa resolve sair da cena sem alarde, o impacto não é imediato, mas profundo. O erro começa a se manifestar quando o rejeitador percebe que perdeu alguém estável, discreto e emocionalmente forte. Subestimar alguém assim não é apenas injusto, é imperdoável. Porque a ausência que essa pessoa deixa não é substituível. A princípio, o silêncio parece apenas incômodo. Com o tempo, ele se torna presença. Tudo o que você fazia, dizia, representava, começa a ecoar em pequenos detalhes. Uma frase guardada, um gesto, um olhar. Você não está mais lá, mas os sinais continuam vivos. E cada lembrança que surge fora de hora se transforma num fantasma emocional. Constante, incômodo, inevitável. Quem te ignorou começa a ser assombrado por tudo que tentou esquecer. E o que era indiferença se revela medo de nunca mais ter de volta aquilo que perdeu. A rejeição tem um preço, e ele é pago em silêncio. Não há confissão, nem pedido aberto de perdão. Mas há sinais. Um interesse velado, as tentativas sutis de contato, as perguntas disfarçadas em terceiros. Quem te descartou começa a se arrepender, mas não sabe como voltar. E, mais importante, sente que talvez não seja mais digno. Esse é o efeito reverso do desprezo, quando quem desprezou percebe que não tem mais espaço na sua vida, e o que restou foi arrependimento mudo. Há um momento onde a pessoa finalmente percebe o erro, mas esse momento não chega com aplausos ou revelações, chega com silêncio. Quando ela tenta voltar e percebe que o que foi quebrado já não pode ser reconstruído, você não é mais o mesmo. Não há brechas, nem vontades, nem pontes. O que existia ali ficou no passado. E o arrependimento, agora, caminha sozinho. Porque o tempo levou não só você,
mas também a chance de reconciliação. E quem ignorou, por fim, aprende que certas decisões têm preço e não permitem devolução. Ser firme diante da dor não significa não sentir. Significa decidir o que fazer com ela. O impulso de confrontar, se justificar ou desabafar pode parecer libertador, mas é passageiro. Já a compostura mantida, mesmo com o coração acelerado, cria um impacto duradouro. Quem te rejeitou espera sua explosão, seu colapso, mas você oferece contenção, silêncio e serenidade. Essa resposta fria confunde, desarma e inverte a posição emocional. Você passa de rejeitado a impenetrável. Toda emoção que você expõe vira munição para o outro. Quando você demonstra que foi afetado, mesmo sem palavras, o outro sente que ainda tem algum poder sobre você. Mas quando nada no seu semblante indica dor, quando sua vida continua com leveza, quem te ignorou se desespera por dentro. A ausência de reações visíveis transforma você em uma presença inabalável. Por isso, impossível de controlar. Seu silêncio não é ausência, é superioridade emocional. No início, sua frieza será lida como indiferença. Depois, como frieza exagerada. Mas o tempo revela que aquilo era domínio emocional. E esse reconhecimento vem tarde, quando o outro já perdeu o acesso a você. A admiração aparece silenciosamente, nos olhares longos, nos elogios disfarçados, nas tentativas de aproximação sem coragem de pedir perdão. A superioridade que antes foi vista como frieza agora se torna desejável e inatingível. A dor mais profunda não vem da ausência, vem da percepção de que não há mais volta. Quem te rejeitou, no fundo, contava com retorno, nem que fosse para ter a opção de recusar novamente. Mas quando você não volta, não responde, não se rende, algo dentro do outro quebra. Agora ele entende, perdeu não apenas a presença, mas também a possibilidade de retomar qualquer ligação. E essa impossibilidade é o verdadeiro castigo, silencioso, lento e definitivo. Quem te ignorou criou uma imagem limitada do que você era capaz. Não imaginou que, fora daquele vínculo, você pudesse se fortalecer. E essa surpresa é o primeiro choque. Você não desapareceu. Você não estagnou. Você cresceu, sem fazer escândalo, sem provocação. A surpresa está justamente aí, na força silenciosa de quem escolheu construir uma nova realidade sem buscar aprovação. Ver você vencendo sem ter que provar nada é uma ferida para o orgulho alheio. No início, era só desprezo. Depois, um leve incômodo. Agora, começa a surgir um medo velado. Medo de ter perdido alguém raro. Medo de que você nunca mais esteja acessível. Medo de que outra pessoa esteja ao seu lado. Esse medo não se declara, mas aparece em sinais. Mensagens indiretas, tentativas de contato disfarçadas, ciúmes deslocados. Quem te subestimou começa a se sentir ameaçado, não pelo que você diz, mas pelo que você se tornou. Você não está mais por perto. Não escreve, não se mostra, não responde. Mas sua ausência agora ocupa mais espaço do que sua presença antes ocupava. Você se torna um pensamento recorrente, uma memória viva, um desconforto permanente. Cada conquista sua ecoa como um lembrete do erro cometido. E a pessoa começa a pensar mais em você agora, sem você fazer nada, do que quando tinha sua atenção. A ausência planejada virou presença obrigatória, no pensamento, de quem te rejeitou. Nada causa mais arrependimento do que ver alguém florescer, justamente depois que você virou as costas. É um golpe para o ego perceber que o outro era mais forte do que parecia, mais resiliente do que se pensava, mais valioso do que foi reconhecido. E a dor não vem só da perda, mas do contraste. Enquanto você sobe, o outro estagna. Ele percebe, enfim, que ao te rejeitar, não te diminuiu. Se afastou de algo grandioso que estava apenas começando a nascer. Alguns pedidos nunca são feitos em voz alta, mas o corpo, o olhar e os gestos gritam o que o orgulho não permite confessar. Após todo o silêncio, distância e arrependimento, chega o momento em que o outro tenta voltar. Não com palavras claras, mas com atitudes camufladas. Nesta parte final, você vai perceber como identificar os sinais sutis de quem implora sem assumir, e como o estoicismo te dá o poder de decidir se esse capítulo merece, ou não, ser reaberto. A reaproximação raramente começa com um pedido direto de desculpas.
Ela vem travestida de casualidade. Uma curtida antiga, uma mensagem vaga, um lembrei de você do nada. Aquele que te ignorou tenta apagar o passado fingindo que nada aconteceu. Mas você reconhece os sinais. Os olhos desviados, o nervosismo disfarçado, o interesse repentino. Esses gestos são gritos de um ego ferido, tentando se reconectar, sem assumir culpa. É o pedido mudo de quem entendeu, tarde demais, o que perdeu. O outro vai tentar criar coincidências, esbarrar em lugares comuns, retomar conversas triviais. Tudo isso sem mencionar o passado. Essa linguagem não verbal carrega uma súplica. Me aceita de volta, mesmo que eu não diga isso. E aqui está o ponto. O verdadeiro poder está em reconhecer a tentativa, sem se deixar levar por ela. Entender o que está sendo dito sem palavras, mas não reagir como antes. Você não é mais o mesmo. E essa diferença se torna o verdadeiro obstáculo para o retorno. O erro de muitos é ceder logo no primeiro sinal. Mas o estoicismo ensina que o autocontrole deve ser mantido mesmo diante da validação que você sempre quis ouvir. Se o outro quer voltar, que seja com verdade, clareza e ações, não com rodeios e jogos. Você não precisa se vingar, nem se exibir. Basta manter a postura e deixar que o outro sinta o peso do próprio orgulho. O seu valor já foi reafirmado pelo silêncio, pela evolução e pela ausência. Não precisa mais ser provado. Você pode aceitar, recusar, ignorar. A escolha agora é sua. Mas o mais importante é que, independentemente da resposta, você não precisa mais da presença de quem te feriu para validar quem você é. A resposta estoica ao pedido velado é simples: manter a serenidade. Você não precisa reagir. Basta continuar vivendo, com firmeza, com equilíbrio e sem carregar quem não soube te segurar quando teve a chance. E o maior castigo para quem um dia te descartou será perceber que agora, ele implora até em silêncio, mas não tem mais acesso ao que um dia desprezou. A primeira reação de quem te ignora é o alívio. Acredita ter encerrado algo, dado um fim. Mas, com o passar dos dias, algo estranho acontece. Você não volta, não responde, não tenta. E isso cria um vazio. Não um silêncio comum, mas um espaço real, notável. A ausência começa a ser sentida. E, por não ter sido preenchida com explicações, ela ganha forma. Um buraco emocional que lateja em quem te desprezou. E o mais poderoso, tudo isso acontece sem que você diga uma só palavra. A mente humana não suporta espaços em branco. Quando você desaparece, o outro começa a preencher sua ausência com lembranças, fantasias, hipóteses. O que você está fazendo? Com quem? Por que não procura? Cada minuto sem resposta vira uma presença silenciosa. Você começa a habitar a mente do outro, não como presença física, mas como uma figura constante, difícil de ignorar. O desprezo que ele ofereceu vira, sem que perceba, uma âncora emocional. Você sai da vida, mas entra no pensamento. Ao não receber sinais, quem te rejeitou começa a imaginar cenários. E todos eles, sem exceção, doem. O silêncio é um espelho, e o outro começa a se ver ali, refletido nas decisões que tomou. O que era uma certeza agora, vira dúvida. E, sem acesso à sua vida, à sua rotina, à sua nova versão, a mente de quem te ignorou entra em colapso. O desprezo vira arrependimento. A indiferença vira busca. E o que era controle se torna aflição. Tudo por causa daquilo que você não disse. Há um momento em que o silêncio se torna insuportável. Quem antes desprezou começa a enviar sinais indiretos, buscar formas discretas de contato, sondar sua vida por terceiros. Não diz nada abertamente, porque o orgulho ainda é forte, mas o corpo e os gestos gritam. O silêncio que antes era ignorado agora se transforma em clamor. Me nota de novo, nem que seja com raiva. E você, calado, percebe que venceu. Não porque disse algo, mas porque soube não dizer. A rejeição cria uma linha tênue entre dois mundos. De um lado, quem ignora acredita que está acima, seguro, distante. Do outro, você. E o que o outro espera, no fundo, é que essa linha se rompa, que você atravesse, tentando salvar o que foi rompido. Mas quando você se mantém firme, parado, em silêncio, sem dar um passo, a tensão muda de lado. Quem te ignorou começa a se perguntar até quando você aguentará. E quando percebe que você não pretende se mover, a inquietação cresce.
Pessoas orgulhosas lançam o desprezo como uma isca emocional. Esperam que você vá atrás, se rebaixe, insista. Elas querem ver até onde você se humilha. É um teste invisível. E muitos caem, buscando explicações, tentando salvar algo que já foi descartado. Mas quando você recusa participar desse jogo, recusa reagir, algo inesperado acontece. O jogo perde a graça. A ausência da sua fraqueza revela a fraqueza deles. E o que era um teste se transforma em desconforto. O orgulho nunca vai admitir que sente falta. Ele disfarça, ignora, faz de conta. Mas por trás da fachada há um ego frágil, esperando sua rendição para se sentir vitorioso. Quando ela não vem, esse ego começa a rachar. A ausência da sua resposta vira uma provocação. O silêncio se torna ofensa. E, com o tempo, o orgulho começa a agir com desespero velado. Perguntas indiretas, aproximações disfarçadas, comentários vazios. Tudo isso tentando disfarçar uma coisa. O orgulho foi ferido pela sua força. Nada desarma tanto quanto alguém que, em vez de revidar, apenas se cala e segue. A sua calma é sua arma. Não é fingimento, nem frieza forçada. É domínio. Domínio sobre os próprios impulsos, emoções, vontades. E essa postura surpreende. O outro esperava caos, lágrimas, reações. Mas encontra firmeza. E a firmeza machuca. Porque ela é sinal de que você não precisa mais dele para se validar. Você não implora, não responde, não se curva. E isso transforma a expectativa de vitória em derrota silenciosa. Muitas vezes, quem te despreza interpreta seu silêncio como fraqueza. Supõe que você esteja em sofrimento, esperando um sinal, à beira de ceder. Essa leitura superficial ignora o que acontece nos bastidores da sua calma. Você não está parado, está em reconstrução. E essa confusão entre passividade e preparo é o que mais surpreende lá na frente. Porque o outro espera encontrar destroços e encontra alicerces. Quem julgou sua quietude como derrota logo percebe que estava diante de alguém que nunca precisou gritar para ser forte. Nada gera mais impacto do que florescer longe do campo de visão de quem te subestimou. Enquanto ele acreditava que você estagnaria sem sua presença, você aprendia, evoluía e se reinventava. O crescimento longe dos olhos do outro é puro. Não é moldado por necessidade de provar nada, mas por desejo de ser mais inteiro. Quando esse processo se completa e você aparece de novo, mesmo que por acaso, o impacto é inevitável. Porque quem te subestimou agora vê alguém que ele jamais conheceu e que já não precisa mais dele. Crescer com barulho é fácil, é performance. Crescer em silêncio exige disciplina. O estoico não busca reconhecimento enquanto constrói. Ele age com constância. Melhora o físico, refina a mente, organiza o espírito. Cada escolha feita no período de reclusão silenciosa molda a nova versão de si mesmo. E o mais impressionante, esse crescimento é visível mesmo que você não diga uma só palavra. A postura muda, o olhar ganha outra densidade, as decisões ganham precisão. Você não avisa que mudou. Você simplesmente muda. Em algum momento, você percebe, não sente mais falta. Aquilo que antes parecia ausência agora é espaço. Espaço para respirar, criar, caminhar sem medo. O reencontro consigo mesmo vem sem aviso, mas traz uma certeza tranquila. Você se basta. O outro já não ocupa mais os seus pensamentos, suas urgências ou seus planos. E quando essa força se firma, você entende que não foi abandonado, foi libertado. E o que antes parecia perda agora é o ponto exato onde sua nova vida começou. Em um mundo onde todos querem ter razão, calar pode ser o gesto mais poderoso de todos. Quando você escolhe o silêncio diante do desprezo, abre mão do ego e assume o domínio. Quem grita tenta provar, quem responde tenta convencer, mas quem se cala já entendeu tudo. Neste capítulo, você vai perceber como a ausência de palavras pode ser a sentença mais firme de todas. A rejeição geralmente espera por reação. Não importa qual. Raiva, mágoa, insistência, dor. Qualquer coisa que confirme que você ainda está envolvido. Quando você não responde, não rebate, não justifica, o ciclo se rompe. A expectativa de poder sobre você evapora. O outro não sabe mais como te atingir. A ausência de reação desarma, porque tira o palco.
O silêncio não oferece combate. Ele corta a cena. E, de repente, quem achava que dominava o jogo percebe que está falando sozinho. Quando alguém perde acesso às suas palavras, perde também acesso ao seu mundo. Não saber mais o que você pensa, sente ou deseja é uma tortura para quem antes tinha controle. A pessoa tenta ler seus sinais, interpretar seus silêncios, buscar pistas que você não deixa. E quanto menos você oferece, mais ela procura. O desconforto cresce em silêncio. E o desejo de resposta se transforma em frustração. Você não se escondeu. Apenas deixou de oferecer. E isso dói mais do que qualquer confronto direto. Você não se faz respeitar gritando. Você se faz respeitar decidindo o que não merece resposta. O autocontrole chama atenção, mesmo que o outro nunca admita. Ao perceber que você é capaz de se conter, que não se rebaixa, que não implora, nasce uma admiração involuntária. E o respeito, mesmo tardio, se impõe. Não porque você exigiu, mas porque sua postura o impôs. O silêncio que vem da força é diferente do silêncio da fraqueza. E o outro sabe disso, mesmo que tente fingir o contrário. Falar é fácil. Controlar-se é difícil. Quando você escolhe o silêncio como resposta, revela domínio interior. Isso não significa ausência de dor, mas presença de consciência. Você sabe que não precisa se explicar para quem te feriu. A última palavra não está em quem fala por último. Está em quem sabe que não precisa dizer nada. O silêncio que você manteve não foi vazio, foi resposta. E o outro agora carrega essa ausência como peso. Porque no fundo, ele sabe, você disse tudo sem abrir a boca. Não é preciso publicar, contar ou exibir. A verdadeira transformação se revela nos detalhes. Sua fala mais calma, sua presença mais segura, sua ausência de pressa. A nova versão de você é notada antes mesmo de ser declarada. E essa sutileza provoca muito mais do que qualquer espetáculo. Porque quem te rejeitou esperava reencontrar a versão que conhecia, aquela vulnerável, dependente, emocionalmente exposta. Mas o que encontra é outra pessoa. E essa surpresa é um golpe seco, silencioso e impossível de rebater. A dor foi matéria-prima. O silêncio foi disciplina. O tempo foi aliado. Você usou tudo que o outro achou que te destruiria como combustível para a reconstrução. Agora, quem te deixou olha e não reconhece mais os traços antigos. A leveza substituiu o peso. A clareza tomou o lugar da dúvida. Você não é mais refém do passado, e por isso se torna irreconhecível. Mas o mais cruel é que, mesmo não reconhecendo mais, o outro sabe. É você. Só que melhor. Muito melhor. E fora do alcance. Mesmo que o outro tente se aproximar, algo mudou para sempre. Você não sente mais urgência, carência, nem necessidade. A distância agora não é geográfica, é interior. Não existe mais o vínculo invisível que te mantinha conectado a quem te desprezou. O elo foi dissolvido com o tempo, com escolhas, com consciência. E essa separação emocional é o que mais fere. Porque não é mais questão de raiva, mágoa ou orgulho. É maturidade. E contra ela, não há apelo. Chega uma hora em que o outro percebe. Você se tornou exatamente aquilo que ele esperava que fosse com ele, mas que agora floresceu longe. Isso destrói qualquer fantasia de controle. A sensação de ver sua evolução de fora, sem poder fazer parte, é um castigo sutil. Você não fez nada para machucar, apenas viveu. Mas viver bem, depois de ser rejeitado, é como uma cicatriz que se impõe no orgulho alheio. Porque você cresceu, e cresceu de um jeito que ele não pode mais alcançar. A indiferença não é a ausência de emoção, é presença de consciência. Você sabe que poderia responder, tentar, confrontar, mas escolhe não fazer nada. E essa escolha desorganiza o emocional de quem esperava uma reação. A indiferença controlada tem o poder de expor a insegurança de quem te dispensou. Porque a pessoa que te rejeitou acreditava que era indispensável. E perceber que você não apenas sobreviveu, mas não demonstrou esforço algum para reconquistar, gera um desconforto que cresce em silêncio. Você não manda mensagem, não reage a indiretas, não aparece onde antes era comum. E, de repente, o outro percebe que não tem mais sinais seus. Essa ausência gera estranhamento, depois inquietação, e por fim, busca. Primeiro com curiosidade, depois com urgência.
É o início da inversão. Ele passa a te procurar, mesmo que discretamente. A busca começa tímida, mas o desejo de reencontro cresce à medida que você continua ausente. E o jogo vira. Agora, é ele quem quer saber onde você está. Enquanto você se cala, o outro tenta provocar alguma resposta. Um comentário, uma curtida, um recado por terceiros. São tentativas disfarçadas de contato. Mas ao perceber que nada disso funciona, a inquietação aumenta. O silêncio começa a provocar ansiedade. A mente de quem te ignorou não suporta o vazio. E é nesse ponto que o desespero se revela, em tentativas cada vez mais evidentes de puxar sua atenção. Mas você permanece no seu lugar. E quanto mais você se mantém, mais ele se move em sua direção. Depois de tentar de tudo, o outro aparece, não pedindo perdão, nem se declarando. Ele surge com frases vagas, perguntas superficiais, tentativa de reconexão que parecem casuais, mas não são. Cada contato carrega uma súplica disfarçada. Me nota. Só que agora, tudo mudou. Você não precisa mais desse retorno. O ciclo se inverteu. E o que antes era sua necessidade, agora é o vazio que o outro tenta preencher. Mas você não corre mais. E isso, para ele, é insuportável. A maioria das pessoas espera que você reaja ao ser ferido, que tente se vingar, que jogue na cara, que provoque. Mas quando, ao invés disso, você simplesmente melhora, em silêncio, a reação é muito mais devastadora. O progresso calmo mexe com quem te subestimou porque mostra, sem esforço, que você venceu. E venceu sem precisar machucar. Isso desmonta qualquer defesa. Porque o outro percebe que, mesmo sem atacar, você superou. E isso, no fundo, o diminui. O sucesso dói mais quando ele acontece longe de quem esperava te ver fracassar. Cada conquista sua é um lembrete sutil de que o outro não faz mais parte da sua vida. Ele observa, à distância, a pessoa que ele rejeitou se tornar tudo aquilo que ele não imaginava. E quanto mais você cresce, mais evidente fica que ele escolheu o mal. A ausência dele no seu sucesso não foi punição planejada, foi consequência direta da escolha dele. E viver isso é, para ele, um castigo emocional contínuo. Você não responde mais, não aparece mais, não demonstra interesse. Está distante, não por orgulho, mas por transformação. Você se tornou inatingível. E não há nada mais frustrante para quem um dia acreditou que te tinha nas mãos. A vingança silenciosa está em se tornar alguém que não pode mais ser tocado por quem te machucou. Isso cria uma sensação de impotência no outro. Ele tenta, insinua, procura, mas você já está fora do alcance. E é aí que o arrependimento se instala com força. Você não precisou derrubar ninguém. Não foi necessário planejar nada. Sua única estratégia foi não parar. E o simples fato de ter se tornado uma versão melhor, mais firme, mais consciente, mais livre, isso basta. Porque o outro percebe que a maior perda não foi a separação, foi a chance desperdiçada de fazer parte da sua evolução. Agora é tarde. A vitória aconteceu sem guerra. E a derrota do outro está em ver que você não precisou vencê-lo. Você apenas se superou. E isso foi mais do que suficiente. Quem despreza geralmente, não espera que você o esqueça. Pelo contrário, ele quer ser lembrado, comentado, buscado. Esse tipo de pessoa vive da resposta, do impacto que provoca, da reação que arranca. Quando você quebra esse ciclo e se recusa a validar com mensagens, presença ou sinais, o outro começa a se incomodar. O ego não quer desaparecer da sua vida. Ele quer ser eterno em você. E perceber que você já não reage é uma ameaça direta à existência que ele projetava em seu mundo. No início, o controle parecia estar todo nas mãos dele. Ele decidia quando falar, quando responder, quando te dar atenção. Mas, de repente, você sumiu. Não enviou mais sinais. Não comentou mais nada. Não estava mais disponível. E é aí que o controle se desfaz. Quem antes achava que te dominava percebe que perdeu a única coisa que realmente sustentava o jogo: a sua reação. Sem ela, não há manipulação. E quando você não volta, não explica, não confronta, o outro se perde em silêncio. O orgulho adora ter certezas. Ele se alimenta da ideia de que você está sofrendo, esperando, ou com raiva. Mas quando nada disso se confirma, nasce a dúvida.
E essa dúvida é corrosiva. Será que ele superou? Será que ele já está com outra pessoa? Será que ele me apagou por completo? Essas perguntas não têm resposta. E como o ego não suporta não saber, começa a buscar sinais desesperadamente. É nesse ponto que o desprezo vira insegurança. E a ilusão de superioridade começa a ruir. Antes, o outro era o foco. Ele estava no centro das suas atenções, dos seus gestos, do seu tempo. Mas agora, sem alarde, você tirou esse pedestal. E o vazio que ficou ali não foi preenchido por outro. Foi preenchido por você mesmo. Sua vida se reorganizou. Sua paz se reconstruiu. E quem antes ocupava tudo agora, não ocupa mais nada. Para o ego, isso é inaceitável. Não por amor, mas por vaidade. E o que era jogo virou colapso. Ele não é mais lembrado, não é mais necessário, não é mais parte. E isso destrói silenciosamente. Não se trata de mudar o cabelo, o estilo ou o tom de voz. A transformação real acontece quando você revê seus padrões, silencia as urgências internas, se começa a agir com base no que você quer ser, não no que tentaram te transformar. A antiga versão foi necessária para você chegar até aqui, mas não serve mais. E quem um dia te teve por perto reconhece, ainda que em silêncio, você já não é aquela pessoa fácil de manipular. A reconstrução verdadeira é invisível no começo, mas impossível de ignorar depois. Você não precisa dizer que mudou. Não precisa avisar que superou. Basta ser. Quando se comporta diferente, quando deixa de responder como antes, quando evita as armadilhas emocionais que costumava cair, o outro percebe. A antiga versão morre diante dos olhos dele. E isso gera desconforto. Porque aquela pessoa que implorava, explicava e buscava já, não está disponível. E esse luto emocional o pega desprevenido. Ele queria a chance de te desprezar de novo. Mas a nova versão não oferece brechas. O que mais assusta o ego do outro não é sua frieza, é sua leveza. Não é sua raiva, é sua ausência de ressentimento. Não é sua indiferença, é sua paz. Porque tudo isso revela que ele não apenas perdeu o controle, perdeu o significado na sua vida. Você não virou a versão vingativa. Você virou alguém melhor. E o inesperado disso tudo é que ele não consegue mais prever seus movimentos, controlar seus humores, influenciar seus caminhos. Você é uma nova pessoa. E essa surpresa dói mais do que qualquer rejeição. No começo, ele pensou que você voltaria, que era só questão de tempo. Mas agora, ao te ver diferente, mais forte, mais calmo, mais inteiro, surge um medo real. Não de te perder, mas de nunca mais ter qualquer tipo de poder sobre você. Esse medo é silencioso, mas profundo. Ele percebe que não há mais volta, não porque você fechou portas com raiva, mas porque evoluiu a um ponto onde ele já não alcança. E entender isso é um golpe seco no orgulho de quem acreditava que sempre teria acesso ao seu coração. Explicar-se é uma forma de dar importância. É dizer, o que você pensa sobre mim ainda importa. E isso é tudo o que o outro quer ouvir. Quando você escolhe não esclarecer nada, não justificar suas atitudes, não rebater provocações, você deixa claro que sua prioridade é sua paz, e não a validação de quem te rejeitou. Essa escolha incomoda. Ela tira do outro o controle da narrativa. Agora ele fala, mas você não responde. E isso basta para que ele se sinta diminuído. Você entra em um lugar e não precisa dizer nada. Seu olhar está tranquilo, sua fala medida, seus passos firmes. Sua postura diz tudo. Você está bem. E nada do que foi dito ou feito te desestabilizou. Essa presença silenciosa é mais impactante do que qualquer discurso. Ela constrange, porque o outro esperava vê-lo afetado, pressionado, desequilibrado. Mas você se apresenta com calma. E essa calma fere. Sua postura agora fala mais alto que qualquer mensagem. O que desconstrói o orgulho alheio não é um ataque direto. É perceber que você está no controle. Que não há mais gatilhos funcionando. Que as provocações não te afetam. Que a ausência de retorno não é distração, é escolha. O ego do outro começa a se contorcer. Porque ele vê que já não consegue mais te alcançar, nem por raiva, nem por afeto. Você se blindou por dentro. E esse domínio emocional te torna inalcançável. Com o tempo, sua ausência de resposta se torna sua identidade. Todos percebem. Você não perde tempo com aquilo que não constrói.
Não se defende, não discute, não tenta convencer. Você apenas segue. E isso vira sua marca. A força de quem não responde mais não está na frieza, mas na consciência. Você já entendeu que certas batalhas não valem energia. E ao recusar entrar em qualquer guerra emocional, você vence todas elas de uma vez só, com um silêncio que o outro jamais saberá decifrar. Se esse conteúdo te fez enxergar as coisas de outro jeito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Tem muito mais vindo aí. Deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser apoiar ainda mais, clica no valeu aqui embaixo. E para eu saber que você ficou até o fim, comenta a palavra irreconhecível.